on with this armor. Let go of everything. This is my... Let go! Rested close at hand. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horalu. Warrior! I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horalu. Warrior! Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Prazerzão, eu me chamo Hor e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você joga desde o início, já deve ter visto vários cosplays de Guts por aí. Mas como eu sempre tive vontade de fazer, hoje eu compartilho com vocês a minha versão, pensada e montada com muito carinho para ser muito forte e extremamente bolada. Então se gostar, já sabe, né? Fortaleça o canal se inscrevendo e dando like para que o YouTube entenda e espalhe o vídeo para mais pessoas, deixando o vídeo em alta por mais tempo. E de quebra, você ainda fortalece muito o meu trabalho. Para deixar a build mais versátil, eu trouxe duas versões, duas variantes, uma focada em arcano e sangramento e a outra focada em fé e fogo. Então você pode escolher a que mais lhe agradar. Para melhorar a didática e facilitar a nossa explicação, eu vou separar o vídeo em capítulos. Então, como dizia Jack, vamos por partes. Em questão de otimização de status, a classe Herói é a classe mais indicada para a gente começar com essa build. Ela já tem uma vitalidade e uma fortitude muito boa, além de ter força e arcano muito alto. A priori, os status estão setados para o level 150, primeira jornada, mas em sequência eu trago para vocês, onde vocês vão level 200, segunda jornada em diante. Então a gente começa com 50 de vitalidade, fica entre o mínimo e o máximo recomendado, e como nós somos melee, é sempre bacana ter um HP mais alto. 20 de mente é muito bom de ter de começo, como a nossa cinza de guerra gastará 20 de mana, a gente consegue usá-la 6 vezes antes de precisar usar uma pote de mana. 30 de fortitude é obrigatório na build e isso se dá por dois motivos. O primeiro é que precisamos de uma carga de equipamento alta para conseguirmos equipar todo o set e pelo fato da nossa arma ser do tipo colossal. Ela terá bastante peso, além disso, precisamos ser pelo menos 51 de equilíbrio. Se você acompanha o canal, já está careca de saber que o equilíbrio é a mecânica no game que nos previne de sofrer stagger, de sermos interrompidos enquanto usamos um ataque. O ideal no PvE é sempre ter pelo menos 51, e como usaremos uma cinza de guerra com animação média, é bom termos esse cap. O segundo motivo pelo qual precisamos de 30 de fortitude é a necessidade de termos estamina suficiente para usar a skill da nossa arma. Como a usaremos em uma arma colossal, gastaremos mais estamina que o normal. 54 de força é essencial de começo,
Como o principal skill da nossa arma é em força e no Elden Ring, quando seguramos uma arma nas duas mãos, o skill de força é multiplicado por 1.5, a gente sobe até 54, para que, quando segurarmos a nossa arma nas duas mãos, o skill dela já fique em 80, chegando ao máximo skill desse status e nos dando o primeiro pico de poder da build. 12 de Dex por requisito da arma e 15 de fé só para usar o buff do chama com e força e não precisar ficar farmando itens para usar buffs derivados de consumíveis. E fechando a variante de sangramento, colocamos 45 de arcano para passar do mínimo recomendado e é quando a gente consegue ficar aplicando e procando esse efeito de status com mais facilidade, causando 10% do HP do boss toda vez que ele procar. Na versão focada em fé e fogo, o princípio será o mesmo em todos os status, mas ao invés de arcano, focamos em fé para escalar muito o nosso dano de fogo e ter o primeiro pico de poder dessa variante. Já no level 200, segunda jornada em diante, colocamos mais 10 pontos de vitalidade para alcançar o máximo skill desse atributo e ficar com HP muito alto. Subimos arcano até 80 também, para pegar o máximo skill desse atributo e ter o último pico de poder da nossa build, deixando-a com ataque físico muito alto, além de aplicar 170 de sangramento por hit. Na versão de fé, também escalamos esse atributo até 80 para deixar nossa arma com um dano de fogo surreal de alto e ficar com um poder de ataque total muito brabo. Status distribuídos, agora vamos bater um papinho sobre a nossa arma. Como a nossa ideia é nos manter fiel ao cosplay, então a nossa escolha óbvia é a espada grande. Ela é uma arma colossal de peso 23 e você a pega bem cedo no game, basta rushar até cair lead. Por padrão, ela tem um scale muito bom em força, mas esse scale muda conforme a afinidade que colocarmos. Quando jogamos a mesa redonda para calcularmos e compararmos elas lado a lado, a gente percebe que a espada grande é uma espada muito versátil que aceita vários tipos de afinidade. Você pode fazer ela com afinidade de qualidade, afinidade pesada, mas as afinidades que vão escalar muito bem com ela e gerar o maior dano físico possível é a afinidade de sangramento, a afinidade oculta e também a afinidade da arte da chama. Quando colocamos a afinidade de sangramento na nossa espada, ela causará 170 desse efeito de status por hit, o que é um número muito alto e muitas vezes 1 ou 2 hits no boss é o suficiente para procar esse efeito de status e causar 10% do HP dele. Uma outra vantagem também de escalarmos arcano é que alguns bosses imunes a sangramento, como Radagon e Fera Pristina, a gente pode simplesmente mudar a afinidade de sangramento para afinidade oculta, o que aumenta drasticamente o scale em arcano, fazendo com que a nossa arma cause um dano puramente físico e muito alto. Na afinidade da arte da chama, o dano fica mesclado, metade físico e metade de fogo, porém, o poder de ataque total dela fica extremamente alto. E como a gente sabe que a grande maioria dos bosses tem uma resistência a fogo muito baixa, essa se torna a nossa melhor opção, tanto de início de game quanto NG+. Então, dentre todas as afinidades possíveis, as que eu mais gostei é sangramento e o fogo. Recomendo que de começo você use a afinidade da arte da chama, ela é mais simples e fácil de montar e escala muito bem com fé. Assim que você começar a ter mais prática e mais conhecimento do game, você pode resetar na Renala e mudar para a afinidade de sangramento e também usar a afinidade oculta. Um outro detalhe muito importante e uma vantagem quando a gente escala fé sobre arcano é que a gente pode colocar a afinidade de relâmpago e sagrado também, ambas escalam com fé e a gente pode ir migrando e se adaptando entre elas conforme o boss que a gente for enfrentar. Scale e afinidade da arma esmiuçado, agora vamos falar um pouquinho da nossa cinza de guerra. Para sermos fiéis ao cosplay, a skill escolhida foi a cinza de guerra chamada Garra de Leão. Você a pega em Caelid, no Forte Gael, e basicamente quando usada, você bate sua espada no chão, gira o mortal para frente para pegar impulso e irritar o boss. Ela custa 20 de mana e como usaremos em uma espada colossal, ela custará bastante estamina também. Porém, justamente por usarmos uma espada colossal, a gente vai causar muito dano à postura do boss, fazendo com que muitas vezes 1, 2 ou no máximo 3 hits a gente quebre a postura do boss e consiga realizar um acerto crítico para causar ainda mais dano. Não se esqueça de que quando for equipar a cinza de guerra da Garra de Leão, coloque a afinidade baseado nos status que você escolher. E para o cosplay alcançar seu verdadeiro potencial, vamos falar dos talismãs. O primeiro, imutável, que você usará independente da versão, é o Fragmento de Alexander. Quando equipado, ele faz com que nossa cinza de guerra cause 15% a mais de dano.
Seguido dele, na versão que usamos sangramento, a gente coloca o Lorde do Sangue para ganhar mais 20% de dano quando tem sangramento na área, e na versão focada em fé e fogo, a gente coloca o Escorpião de Fogo para ganhar mais 12% de dano nesse elemento. Os outros dois são flexíveis, você pode colocar conforme a sua necessidade. Para zerar no NG mais 25 e buscando um desafio e também manter o cosplay de Berserker até o fim, eu usei o Espada de Ramos de Pena Vermelha para ganhar mais 20% de dano quando meu HP está abaixo de 20%, em conjunto com o Talismã da Adaga para ganhar mais 17% de dano quando eu causo um acerto crítico. Entretanto, a não ser que você queira mais desafio e fazer uma run, uma jornada completa sem tomar hit, eu não recomendo muito esses dois últimos. No lugar deles, você pode colocar o Talismã da Tartaruga Verde para aumentar a recuperação de estamina em 8 por segundo, em parceria com o Brasão de Dragão, para diminuir em 20% o dano físico recebido. Se tem algum outro que você acha que encaixaria muito bem na build, só escrever nos comentários que a gente debate juntos. No que se refere ao Elixir, na versão focada em sangramento, a gente coloca o Rajada Espinhosa para fazer com que a postura do boss se quebre com mais facilidade, e também a Rajada de Verde, para melhorar ainda mais a nossa recuperação de estamina. Caso você queira, você pode tirar o Rajada de Verde e colocar o Nodo de Fé, para ter acesso ao buff do Voto Dourado. Na variante focada em Fé e Fogo, a gente mantém o Rajada Espinhosa e coloca a Lágrima envolvida por chamas, para ganharmos mais 20% de dano de fogo. Passando rapidamente pelos buffs, pela rotação dos buffs, na primeira versão que a gente foca em Sangramento e Arcano, a gente começa com Elixir, ele dura 3 minutos, então é sempre nossa primeira opção. Seguido dele, a gente pode colocar o Estandarte do Comandante na mão direita 2, do lado da Espada Grande, para ter acesso às cinzas de guerra do Estandarte do Grito de Guerra. Ela nos dará 20% de dano durante 30 segundos e também 20% de negação de dano pelo mesmo tempo. Seguido deles, a gente usa o Chama com Cerame Força para ganhar mais 20% de dano físico. Caso você queira, aqui temos outra opção, você pode substituir o Rajada de Verde pelo Nó de Fé no Elixir para ter acesso ao buff do Voto Dourado. Ele nos dará 15% de dano por 80 segundos e também nos dá 10% de negação de dano pelo mesmo tempo. Porém, como o Estandarte do Comandante e o Voto Dourado são buffs de aura, logo, eles não estacam, você tem que escolher um dos dois. Eu aconselho você manter o Estandarte do Comandante de começo e depois, quando tiver pontos sobrando, você escala até 25 de fé e troca pelo Voto Dourado. E na versão que a gente foca em fé, a gente começa usando o Elixir também, ele dura 3 minutos, então, mais uma vez, é sempre nossa primeira opção. Seguido dele, a gente usa o Voto Dourado pela duração de tempo maior e depois o Chama com Cerame Força para ganhar 20% de dano físico e também 20% de dano de fogo. É uma rotação bem simples, bem tranquila e dá para fazer de maneira bem rápida. Nos sets, nós temos duas opções muito lindas e você pode escolher a que mais tocar seu coração. A primeira é o set do Malekith, você o compra na mesa redonda quando você mata o Malekith em Farum Azula. Ele tem 30.5 de peso, 51 de equilíbrio, que fica no limite do mínimo recomendado, além de uma defesa muito boa. Segunda opção, temos o set da Cavalaria da Noite. Você o pega na parte secreta da Montanha dos Gigantes, matando 2 Cavaleiros da Noite, e ele terá 30.5 de peso também, 53 de equilíbrio e uma defesa muito boa, bem parecida com o set anterior. E com isso, a gente fecha o guia completo do cosplay do Guts. Essa é a segunda parte, mais voltada para quem tem pouco mais de conhecimento ou é veterano no game. Caso você seja iniciante, recomendo que você vá para a parte 1 para pegar alguns itens mais importantes e depois volte aqui para a gente bater esse papo. No final do vídeo, eu vou deixar as configurações de como você pode moldar o rosto do personagem para ficar o mais parecido com o Guts, esse personagem tão amado por todos. Muito obrigado se você assistiu até aqui, essa é a minha versão da build e tentei me manter fiel até nos mínimos detalhes. Quaisquer dúvidas ou sugestões é só escrever nos comentários que a gente vai papeando e compartilhando conhecimento. Antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo, e isso ajuda muito o meu trabalho. Abração forte do Horror, fiquem bem e até o próximo vídeo. Now